A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus continua abominando todo e qualquer tipos de pecados que a sua palavra condena. A palavra de Deus diz que é pecado. O Senhor continua abominando todos os pecados, da mentira, da fofoca, do engano, das falcatruas, da inveja, dos ciúmes, do adultério, da soberba, da altivez de espírito. Amém? Deus continua abominando. Continua. E Deus nunca, jamais é conivente com os pecados, com os nossos pecados. Nós, muitas vezes, até somos coniventes com os pecados do próximo. De muitas pessoas que nos rodeiam, pessoas que estão distantes. Quando o quê? Quando eu me calo. Sim. Quando eu não falo nada. Eu estou sendo conivente. Sim. Infelizmente. Tem muitas pessoas que continuam assim. Todos nós já fomos assim. E tem muitos que ainda continuam. E esses até que estão pregando a palavra de Deus, liderando à frente de uma casa de oração. Amados, Deus não falava com Jezabel como ele falou com Abraão, como o Senhor falou com Davi, aleluias, como o Senhor falou com Paulo, como o Senhor falou com Débora, como o Senhor falou com Noemi, como o Senhor falou com apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Maria, mãe de Jesus, Isabel, sua prima, não, Maria Madalena, aleluias, que teve ali verdadeiramente um posicionamento depois daquele encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus não falava igual como com os fariseus e profetas da mentira, profetisas da mentira, do engano. E tem muitos massageando o ego de outras pessoas e pessoas aí com espíritos de Jezabel, falsos profetas, falsas profetisas. Tem muitos aí massageando o ego dessas pessoas. E isso não provém de Deus não, amados. Jamais. Vê Elias ali falando com Jezabel, com os profetas de Baal. Sim, Jezabel, o que Jezabel fez com ele? Ameaçou ele de morte. Sim, porque ela não gostou do que Elias estava fazendo, do que Elias estava pregando em obediência a Deus Pai Todo-Poderoso, bem posicionado com Deus. E o quanto este profeta valioso, servo do Senhor, foi perseguido, ameaçado. Por quê? Porque ele obedecia a Deus, porque ele pregava a verdade. Exatamente. Amados, Deus quer, se for eu, você abrir a boca, que a gente venha pregar a verdade. Exortar o que o Senhor falar para a gente exortar. Abençoar o que o Senhor disser para nós abençoarmos. Edificar quem o Senhor falar para nós edificarmos. Infelizmente, muitos profetas de Deus, profetisas estão calados, mediante a tantos pecados. E têm ouvido a voz de Deus, sim. Mas muitas vezes tem medo de falar. Com medo de o quê? Medo do quê? Se Deus está pedindo, se Deus está mostrando, é tempo de correções, sim. Muitas correções, diversas. Com todos nós. Todos nós. Precisamos nos consertar. Precisamos ter a capacidade de falar para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra, Deus, e tira de mim. Agora,
a mesma palavra que o Senhor fala com os seus verdadeiros servos e servas fiéis, não é a mesma palavra que o Senhor fala com Jezabel. E muitos estão falando com espíritos de Jezabel na mansidão. Incentivando, impulsionando com a palavra de Deus que o Senhor direcionava seus verdadeiros servos e servas, tementes, obedientes, em santidade a Ele. Não é assim não, amados. Precisamos orar, clamar muito, para que esses profetas da mentira, profetas de Baal com espíritos jezabélicos, caiam por terra. Sim, venham sair da frente de lideranças, da frente, muitas vezes, que não são casas de orações, mas de seitas. Independente, amados, se essas igrejas são igrejas aí de muitos anos, tem igrejas aí que nasceram há pouco tempo. Muitas vezes tem o quê? 15 anos, 10 anos. E têm se posicionado dia após dia com Deus. Igrejas aí nascendo agora. Eu digo em termos de templo físico, casa de oração. E tem um verdadeiro posicionamento com a palavra de Deus, com o evangelho genuíno de Deus. Pregando a verdade. E Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem eu sou do meu coração. Deus sabe quem é você do seu coração. Mas os verdadeiros servos de Deus, nós temos que nos posicionar ainda mais, para que a mentira não seja propagada a mais pessoas, para que esse mal demoníaco caia por terra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para que o reino do céu venha se propagar cada dia mais nessa terra. Eu não quero ver ninguém indo para o inferno. Eu não quero ver ninguém, assim como eu não quero também ver ninguém no engano. Liderados por pessoas com esse espírito maligno de Jezabel, manipulador, esse espírito demoníaco, avarento, pecaminoso, que peca, adultério, com tantas falcatruas, mentiras, e estão aí, tomando conta de lideranças. Vamos despertar, igreja, vamos despertar. Amém? E o tempo é de Deus. O propósito é de Deus. Nem eu, nem você tem que dar coordenadas, ordens, direcionamentos para Deus. Ele é que nos dá. O Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso é que nos dá. A graça é dele, o poder é dele, toda a honra e glória é do Senhor. Pessoas que estão dando ordens para Deus, se achando melhores que Deus, até no mesmo páreo que Deus, nós não temos que se achar. Sempre abaixo de Deus Pai Todo-Poderoso, perfeito, Deus Santo. Aleluia. Deus é fiel, amados. Deus continua fiel. Mas temos que despertar ainda mais. Despertar com orações, propósitos de orações, jejuns. Sim. E é uma luta. As adversidades não querem que a gente ore, que a gente faça propósitos de orações, com jejuns, declarando aqui a palavra do Senhor. Não quer mesmo. Mas que a gente venha mesmo sem vontade, mesmo desanimados, corpo doendo, mas que a gente venha fazer. Amém? Aleluias.
e que eu e cada um venhamos nos comprometer ainda mais com as sagradas escrituras de Deus. Porque não vem acontecimentos bons por aí, não. Não vem. Não vem. E amados, venhamos nos analisar a nós mesmos. Mas o que Deus pedir para a gente falar, mediante a sua palavra, e dizendo, tem profeta de engano, profeta da mentira, pessoas que tiverem aí de engano do seu lado com mentiras, diga a verdade. Por que você está mentindo? Que nós não venhamos nos calar mediante as mentiras de Satanás e falar quando Deus pede para nós falarmos. Não ficar massageando o ego, não. De pessoas mentirosas. Isso não é amor. O amor não é conivente com o pecado, com bajulações, com massageações de ego. Lê lá a palavra de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, o apóstolo Paulo dizendo. Isso não é amor. Isso não é ajudar. Não. É querer massagear egos de pessoas que estão completamente fora da palavra de Deus. E tem muitos. Infelizmente, tem muitos. Amém? A paz do Senhor.